Caros jovens, é um prazer poder falar com vocês. Eu me chamo Leonel Fernandes e vai ser um prazer enorme estar com vocês nesta aula. Nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre a avaliação de número 7 deste ano, né? Como vocês sabem, a avaliação não é um teste, né? Não é algo que você está sendo testado, mas sim é uma autoavaliação de como você está se saindo, para que você mesmo se avalie. Essa é a ideia. Em todas as avaliações que os professores tiverem com cada um de vocês, a ideia é que você se avalie em como você está se saindo, ok? Então, vamos conversar sobre algumas coisas muito interessantes, né? Para que a gente possa medir nossa altura, nós precisamos de uma fita métrica ou um metro, né? Para que a gente possa ver quantos quilômetros, a gente usa o km também, quantos quilômetros é daqui para lá, existe uma medida, ok? Para medir água, ok? Para pesar. Então, sempre a gente tem um instrumento que a gente pode aferir o quanto você cresceu, o quanto você diminuiu, o quanto você engordou, o quanto você emagreceu. Essas coisas são bem importantes para que eu e você possamos saber aonde nós estamos, tá? Então, apenas para você pensar, por que é útil nós estarmos cientes do nosso progresso? Pensem só, nós começamos o seminário no livro de Doutrina e Convênios há 7 meses atrás, tá? Então, por que que é importante nós termos um instrumento para medir o quanto você cresceu, o quanto você não cresceu, o quanto você precisa melhorar, o quanto você precisa se dedicar mais, ou o quanto você tem se dedicado, né? Pense um pouquinho sobre isso. Agora, essa é a primeira pergunta que que gostaríamos que você respondesse no formulário. De que maneira você progrediu espiritualmente ao estudar doutrina e convênios? Pensem só nas leituras que você já fez, nas aulas que você vai, tanto do Vem e Segue-me quanto do seminário, o quanto você progrediu este ano ao estudar doutrina e convênios. Se quiser parar o vídeo, pode parar o vídeo. Se quiser responder depois, pode responder. Não se esqueça que no formulário você tem que copiar a pergunta que foi feita e você tem que responder a esta pergunta. O quanto você progrediu neste ano? Ok? A segunda pergunta, ela já vai, você vai escolher uma destas quatro coisas. Você pode escolher uma dessas quatro coisas. Faça uma lista de alguns nomes, títulos de Cristo que você estudou recentemente. Depois escolha um ou mais deles e responda a seguinte pergunta. Então, se você escolher essa aqui, você vai ter duas respostas para dar lá. O que esse nome, o título de Cristo, desse título ensina sobre Jesus Cristo? O que esse nome, o título, ajuda a entender como ele é e pode ajudá-lo? Segunda coisa, segunda pergunta que você também pode escolher, tá bom? Você vai escolher uma destas quatro que vai ser a segunda pergunta. Crie uma representação visual de alguns de seus papéis ou títulos favoritos de Cristo. Pode ser uma nuvem, uma palavra, um desenho que represente um ou mais papéis de Cristo que você escolheu. Inclua a referência da escritura aplicável como parte dessa criação. Escreva um poema ou letra de uma música que inclua alguns dos papéis ou títulos favoritos de Cristo. Imagine que você teve a oportunidade de ensinar alguém sobre quem Jesus Cristo é e o que ele pode fazer por nós. Escreva uma descrição de pelo menos um parágrafo que inclua pelo menos três papéis do Salvador Jesus Cristo. Então, vou deixar aqui paradinho um pouquinho para que você possa visualizar, tirar um print e ver qual será a sua segunda pergunta. Você pode escolher. Eu gostaria de usar algumas dessas escrituras. Estas escrituras aqui em cima, elas vão te dar, vão ajudar você a entender
os títulos, os papéis de Jesus Cristo. Vou pegar apenas um exemplo aqui, Doutrina e Convênio 76, de 1 a 7. Olha só o que ele diz: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, e regozijai-vos, vós, habitantes, pois o Senhor é Deus, e além dele não há Salvador algum. Aqui está um título do Salvador, um papel dele, de Jesus Cristo. Ele é o Salvador da humanidade. Grande é a sua sabedoria, maravilhosos são os seus caminhos, e a extensão de suas obras ninguém pode descobrir. Fala a respeito do seu poder, a grandiosidade que Cristo é. A não ser que lhe seja revelado a extensão de suas obras, ninguém pode saber ou descobrir. Seus propósitos não falham, nem há quem seja capaz de reter a sua mão. De eternidade em eternidade, ele é o mesmo. Pensem só como Cristo é. Cristo é imutável, ele não muda. Eu e você estamos no caminho do convênio. E que bom que nós estamos no caminho do convênio. Nós mudamos, isso é bom. Esperamos que nós mudemos para melhor e não regredimos, que nós avancemos, melhorando a cada mês, melhorando a cada ano, sendo mais bondosos, mais gentis, mais pacientes uns com os outros. Então, vocês podem ler essas escrituras ou outras escrituras e escolher um título, tá bom? Um papel de Cristo e responder as perguntas que vocês têm aqui, escolhendo assim a segunda pergunta, ok? Doutrina e Convênios 8863, que foi uma escritura que nós estudamos recentemente, olha só o que ela ensina: achegai-vos a mim e achegar-me-ei a vós. Procurai-me diligentemente e achar-me-eis. Pedi e recebereis, batei e ser-vos-á aberto. Que escritura maravilhosa, ok? Uma escritura dizendo o que o Senhor está disposto a fazer e uma escritura ensinando o que nós precisamos fazer. Precisamos nos achegar mais a Cristo, precisamos procurar mais a Cristo diligentemente, e se nós fizermos, nós achamos, e ele diz: se nós pedimos, nós recebemos, e ele diz que se nós batermos, ser-nos-á aberto. Eu gostaria de passar agora um pequeno vídeo, tá bom? E que você observasse o vídeo e visse que elementos neste vídeo tem a respeito desta escritura, de achegar-se a Cristo, de procurar Ele diligentemente, de bater, de receber, ok? Então, deixa eu colocar o som aqui e colocar o vídeo. Vocês conhecem, é um vídeo do livro de Mórmon, falando a respeito da importância de nós batermos, seguirmos a Em Cristo. aproximadamente 401 a 421 d.C., os Lamanitas destruíram a maioria dos Nefitas. Escondido, Moroni termina e preserva o registro do povo feito por seu pai, Mormon. Com base em acontecimentos reais, conforme registrado no livro de Mormon, outro testamento de Jesus Cristo. Depois da grande e terrível batalha em Cumora, os nefitas que haviam escapado para o país do sul foram perseguidos pelos lamanitas, até serem todos destruídos.
meu pai também foi morto por eles. E eu fiquei sozinho para escrever a triste história da destruição de meu povo. E se irão matar-me, não sei. Mas os eternos desígnios do Senhor irão avante, até que todas as suas promessas sejam cumpridas. Porque da terra hão de sair esses convênios e profecias pela mão do Senhor. E será como se alguém falasse dentre os mortos. O Senhor me revelou coisas grandes e maravilhosas relativas ao que em breve acontecerá, no dia em que essas coisas forem reveladas entre vós. Eu vos falo como se estivesseis presentes e, contudo, não estáis. Mas eis que Jesus Cristo vos mostrou a mim e conheço as vossas obras. Não me condeneis em virtude de minha imperfeição, mas dai graças a Deus por Ele vos ter manifestado nossas imperfeições para que aprendais a ser mais sábios do que nós fomos. Ainda não pereci e não me dou a conhecer aos lamanitas, porque matam todos os nefitas que não negam a Cristo. E não negarei a Cristo. Portanto, ando errante por onde posso para conservar minha própria vida. Agora escrevo a meus irmãos, os lamanitas. E quero que saibam que se passaram mais de 420 anos desde que foi dado o sinal da vinda de Cristo. E depois de vos dizer algumas palavras a título de exortação, selarei estes registros. Eis que desejo exortar-vos quando lerdes estas coisas, caso Deus julgue prudente que as leiais. A vos lembrardes de quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens, desde a criação de Adão até a hora em que receberdes estas coisas, e a meditardes sobre isto em vosso coração. E quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo podeis saber a verdade de todas as coisas. Portanto, não negueis o poder de Deus, pois Ele opera de acordo com a fé dos filhos dos homens, o mesmo hoje e amanhã e para sempre. E Deus mostrar-vos-á que aquilo que escrevi é verdadeiro. Vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele, e negai-vos a toda iniquidade, e amai a Deus com todo o vosso poder, mente e força, para que por sua graça possais ser perfeitos em Cristo. Portanto,
Este livro é um resumo do registro do povo de Nefe e também dos lamanitas. Escrito aos lamanitas, que são o remanescente da casa de Israel, e também aos judeus e aos gentios, escrito por mandamento e também pelo espírito de profecia e revelação. Escrito e selado e escondido para o Senhor para ser revelado pelo dom e poder de Deus no devido tempo por intermédio dos gentios. Para mostrar aos remanescentes da casa de Israel as grandes coisas que o Senhor fez por seus antepassados, e para que possam conhecer os convênios do Senhor e saibam que não foram rejeitados para sempre. E também para convencer os judeus e os gentios de que Jesus é o Cristo, o Deus eterno. Quais princípios você aprendeu com este vídeo que te ajudam a se achegar a Jesus Cristo? Basicamente, esta é a nossa aula de autoavaliação. Então, pense nisso. Como os títulos, os papéis têm te ajudado? Como este ano você cresceu ao estudar doutrina e convênios? E agora, a última pergunta é: o que você aprendeu neste vídeo? Ok? Sobre como se achegar mais ao Salvador. Existem diversos princípios que são ensinados nesse livro. Algumas vezes nós vamos lutar contra nós mesmos, algumas vezes nós vamos estar tentando nos esconder daqueles que não querem que nós façamos as coisas corretas, né? Eu não me dou a conhecer aos lamanitas, né? Os inimigos do reino, né? Pensem só em como o livro de Mórmon tem sido uma grande bênção para você. Se esse livro é realmente uma bênção, se você faz um estudo meticuloso dele, para que você possa aprender o caminho que volta à presença de nosso Pai Celestial. Como eu sou grato por esses pequenos testes que nós podemos fazer e nos autoavaliar como estamos no caminho do progresso. Sei que Deus vive, sei que esta é a sua igreja, eu não tenho nenhuma dúvida que Ele tem um infinito amor por cada um de nós. Que Deus possa abençoar cada um de vocês a tomar a decisão de crescer espiritualmente e não apenas de frequentar uma aula do seminário. Deixo essa aula parte do meu amor e meu testemunho. No sagrado nome de Salvador, Jesus Cristo. Amém.